Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidá-los para mais uma meditação aqui no nosso canal. E eu gostaria de refletir acerca de algo que está por vir. Se você acha que esta pandemia é ruim, se você acha que tudo que está acontecendo está trazendo mortandade e coisas terríveis sobre o mundo, reflita sobre o assunto o qual eu vou estar falando neste vídeo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 16, e vamos ver sobre as taças da ira de Deus. Não queira estar aqui nesta época, não queira ficar no arrebatamento, não queira viver esses momentos terríveis que virão sobre a face da terra. Eu gostaria de começar refletindo sobre a primeira taça. A Bíblia diz que o primeiro anjo, derramará a taça da ira do Senhor na terra. E a Bíblia diz que feridas terríveis serão abertas nas pessoas que receberam o sinal da besta e que adoraram a besta. Queridos, eu fico pensando nesta época, as pessoas com úlceras, pessoas com câncer, pessoas com feridas terríveis abertas nos seus corpos, e essas pessoas procurando ajuda médica, essas pessoas procurando ajuda na medicina, e os próprios médicos dizendo para elas: nós não podemos fazer nada por vocês, porque nós também estamos sofrendo com o mesmo mal que está assolando vocês. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 14, versículos 10 e 11, o apóstolo João, ele escreveu o seguinte: e beberão do vinho da ira de Deus, deitadas sem mistura, e serão atormentados diante dos santos anjos e do Cordeiro de Deus, com fogo e enxofre. E o versículo 11 diz que a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos, e não terão descanso nem de dia e nem de noite as pessoas que receberam o sinal da besta e que adoraram a besta. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do versículo 16, a Bíblia fala sobre um tempo em que as pessoas só poderão comprar e vender quem tiver o sinal da besta na mão ou na testa. Então eu digo para você, meu querido irmão, você que serve a Deus, você que conhece a palavra, você que está afastado, você que não está servindo o Senhor por muito tempo, eu digo para você que você deve se reconciliar com o Senhor. E você deve lutar para você não estar aqui nesse momento. Você deve lutar para você não viver esse momento terrível que virá sobre a humanidade. Reflita sobre isso, medite sobre isso, não queira ficar neste mundo. Eu lembro de um sonho que eu tive alguns anos atrás, onde eu vi o arrebatamento acontecer e eu ficava muito desesperado, eu ficava aflito, angustiado, e de repente um homem se coloca ao meu lado, me abraça e diz assim: filho, calma, é apenas um sonho. E isso que você está sentindo, a angústia que você está sentindo, a tristeza, a aflição, é para você saber como a terra vai ficar depois que o Espírito Santo de Deus for embora dela. E ele disse: está chegando a hora do Espírito Santo ir embora deste mundo. Queridos, serão dias terríveis, serão momentos de dor, serão momentos de sofrimento. Não queira ficar aqui, não queira viver este momento. Reconcilie-se com o Senhor, volte-se para o Senhor o quanto antes, o mais rápido possível. Eu quero refletir com você acerca da segunda taça que será derramada. Você está vendo essas fontes aí, essas águas? Pois é, a segunda taça será derramada no mar. E a Bíblia diz que todos os animais do mar morrerão, e as águas do mar se tornarão em sangue. Não haverá mais vida no mar.
Imagine as pessoas que dependem do mar para viver. Imagine os pescadores nesta época sem sua fonte de renda, sem poder pescar, porque não vai haver mais peixes no mar, não haverão mais animais no mar. Serão momentos terríveis, serão momentos difíceis, de dor, de sofrimento. Não queira estar aqui, não queira viver este momento, não queira ficar, não pague para você ver. Acredite nas Escrituras Sagradas, acredite na Bíblia, acredite na Palavra de Deus. Tudo isso vai acontecer e nós não podemos estar aqui, porque esse momento será derramada a ira de Deus sobre a terra, a justiça de Deus sobre a terra, sobre as pessoas que não quiseram saber de Deus, as pessoas que rejeitaram Deus, as pessoas que rejeitaram Jesus, o Filho de Deus. A terceira taça será derramada. Observe aí, essas fontes, essas águas. E é tão interessante, foi tão maravilhosa esse momento, foi tão especial esta oportunidade que Deus me deu para gravar aqui, exatamente para mostrar para você, olha essas fontes, água doce, água potável, água que mata a sede. A água ela é vital para o ser humano. A água ela é vital para a sobrevivência humana, né? O nosso corpo, ele tem, se não me engano, 60% ou mais de água no nosso corpo. Assim também é o planeta Terra. A água ela é vital para a vida. Lembram de João, capítulo de número 4, quando Jesus estava ali no poço de Jacó, conversando com a samaritana, e ele disse, dai-me de beber. E ela disse, Senhor, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, né? Quando o Senhor disse para ela que se ela pedisse da água que ele tinha para dar, ela jamais teria sede. E ela disse, mas como o Senhor tiraria água deste poço? O Senhor não tem balde, o poço é fundo. E Jesus disse a ela que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer e que ele tem para oferecer, ela jamais teria sede. E ele disse que as pessoas que vão a ele, as pessoas que aceitam a Jesus, fluirão do seu interior fontes, rios de águas vivas. Então a água ela é vital para a vida, para a sobrevivência do homem. E a terceira taça, ela será derramada sobre as águas, sobre as fontes de águas potáveis. E essas águas se tornarão em sangue. Observe aí, esta fonte, essas águas, e nesses dias elas serão transformadas em sangue. E a Bíblia diz que o anjo dirá, tu és justo, Senhor, e as pessoas que mataram os profetas e os teus servos, o Senhor deu a elas sangue a beber. Então, queridos, não queira ficar para esse momento, não queira viver esse tempo, não queira estar aqui nesta época, porque será uma época de muita dor, de muito sofrimento, de muita aflição. E eu fico imaginando as pessoas que conhecem a palavra e que rejeitam a palavra, que rejeitam a Cristo, e quando elas estiverem vivendo este momento, elas vão querer uma nova oportunidade, mas não terão mais. Elas vão querer uma nova chance, mas não terão mais chance. Porque o momento de você se arrepender é agora. O momento de você se arrepender é hoje. O momento de você se reconciliar com Cristo é hoje. O momento de você reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Salvador da sua alma é hoje, é agora. Infelizmente, muitas pessoas vivem pensando em aprontar e fazer tudo o que der na telha e achando que elas vão ter oportunidade de se arrepender e Deus as perdoará. Mas a grande questão é, será que vai dar tempo? Será que você vai ter uma nova oportunidade? E se você morrer em um acidente, ou se você de repente for vítima de uma bala perdida e não der tempo de você se arrepender, e você morrer e você ir para o inferno? Ou de repente você ficar, a igreja subir e você ter que enfrentar esse momento terrível, as taças da ira de Deus.
Não queira ficar aqui para viver esta época. Não pague para ver, não rejeite Deus. Volte-se para o Senhor o quanto antes. Reconcilie-se com Deus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Esse é o momento. A quarta taça, irmãos, da ira do Senhor será derramada sobre o sol. E a Bíblia diz que o sol receberá licença para queimar as pessoas com fogo. E essas pessoas, elas sofrerão com úlceras terríveis, provocada pela queimadura. E mais uma vez eu fico imaginando o seguinte: as pessoas procurando dermatologistas, pessoas procurando esteticistas, pessoas procurando especialistas em cuidar da pele, e elas terão como resposta: nós não podemos fazer nada por vocês, porque nós também estamos sendo assolados pelo mesmo mal que vocês estão vivendo. Não queira ficar aqui. Não queira experimentar a ira de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 31 ou 32, a Bíblia diz que horrível coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não queira ficar aqui para viver esse momento. Não queira estar aqui nesta época. Pelo amor de Deus, volte-se para Deus. Faça uma aliança com Cristo. Por quê, queridos? A única forma de nós nos livrarmos de tudo isso é a misericórdia do Senhor. A única forma de nós nos livrarmos de todo este sofrimento é nós estarmos com Cristo, é nós estarmos aliançados com o Senhor Jesus. A quinta taça, irmãos, que será derramada sobre o trono do anticristo, sobre o governo do anticristo. E a Bíblia diz que haverá escuridão, uma escuridão terrível, e as pessoas morderão as línguas de tanta dor, de tanto sofrimento. Irmãos, eu já vi algumas falsas profecias aqui no YouTube, das pessoas dizendo que haverão 3 dias e 3 noites de escuridão. Inclusive, algumas pessoas diziam que Deus havia mandado as pessoas acenderem velas, colocarem óleo ungido sobre suas casas para serem livres desse mal. Queridos, nesta época não haverá escape. Não haverá como as pessoas escaparem do sofrimento causado pela ira do Senhor. E só sofrerão a ira do Senhor as pessoas que rejeitaram Deus, as pessoas que rejeitaram a palavra, as pessoas que não quiseram saber de Deus, as pessoas que rejeitaram Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, o autor e o consumador da nossa fé. Não pague para ver, não queira estar aqui neste momento. Se você acha que a humanidade está vivendo dias difíceis, dias terríveis, tudo isso que está por vir será muito pior do que esse momento que nós estamos vivendo. Será muito mais difícil do que esse momento que nós estamos vivendo. A igreja já não estará mais aqui. Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que se aliançaram com Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e das suas maldades e que subiram com Cristo, não estarão mais na terra durante esses momentos terríveis que nós estamos aqui refletindo sobre eles. A sexta taça, irmãos, será um momento de engano, porque o diabo, ele conseguirá enganar as pessoas ao ponto das pessoas acharem que poderão derrotar o exército de Deus, ao ponto de acharem que poderão derrotar Jesus. Então, a Bíblia diz que 3 espíritos malignos que operam milagres. Irmãos, vocês sabiam que nem todo milagre provém de Deus? Nem todo milagre vem de Deus. Existem espíritos malignos que têm o poder de operar milagres, que têm o poder de operar sinais, prodígios. E a Bíblia diz que esses espíritos malignos, eles reunirão os reis, os governantes, pessoas
e se ajuntarão para pelejar contra o Cordeiro, contra o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele aniquilará o diabo com um sopro, apenas um sopro. Queridos, não queira estar aqui, não queira viver esse momento, não pague para ver, volte-se para Deus. Você que está afastado, você que está há tempos sem orar, sem buscar o Senhor, você que não consegue mais amar a Jesus, eu dou um conselho para você: reconcilie-se com o Filho de Deus, reconcilie-se com Jesus, arrependa-se dos seus pecados, porque o Senhor é fiel e justo para te perdoar e te receber de volta nos braços dele. E para encerrar, eu quero refletir sobre a 7ª taça da ira. A Bíblia diz que haverá um terremoto tão grande, nunca, um terremoto de uma magnitude terrível. Nunca houve um terremoto como esse que haverá. E a Bíblia diz também que as cidades dos países, elas desaparecerão. A Bíblia diz que haverá uma chuva de pedras de 30 quilos caindo nas casas, nas cabeças das pessoas. Queridos, serão momentos difíceis, serão momentos terríveis, serão momentos de dor, sofrimento. Não queira estar aqui. Lute para você subir no arrebatamento, ou se esforce, ainda que você tenha que passar pela morte física, mas que você morra com Cristo e em Cristo. Deixe-me dar uma notícia boa para você. Para quem está em Cristo não existe morte. Para quem está em Cristo só existe vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e que Marta começa um diálogo com Jesus, Jesus disse para Marta: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então não existe morte para aqueles que estão em Cristo. Existe a morte física, mas aqueles que estão com Cristo não morrerão eternamente. Pelo contrário, viverão eternamente com o Senhor. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, Daniel, ele recebe uma revelação do anjo do Senhor, uma revelação de Deus. E nesta revelação está escrito que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão para reinar com Ele, mas aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para a vergonha eterna, para a condenação eterna. E o momento de você se livrar desta condenação, o momento de você se livrar deste sofrimento, não é depois da morte, é agora. É enquanto você está vivo, é enquanto você pode decidir, é enquanto você pode fazer as suas escolhas. Então, escolha o melhor, volte para Jesus, aceite a Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Reflita sobre esta palavra, volte-se para Deus, renove a sua aliança com Cristo. Você que está afastado, você que está desviado da verdade, volte para o caminho que é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que nunca fez uma aliança com Cristo. Saiba, você precisa fazer uma aliança com o Senhor. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículos 31 e 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ore comigo, feche seus olhos, se reconcilie com Cristo. Aonde você estiver, volte-se para Deus. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento cada pessoa, meu Pai, que ouviu esta mensagem. Cada pessoa, meu Pai, que teve a oportunidade de ouvir esta palavra. Que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas e que essas pessoas possam se reconciliar com o Senhor. Pai querido, nesse momento eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a vencer o mundo, que o Senhor nos ajude a vencer o pecado,
Que o Senhor nos ajude a vencer a carne, a vencer a nós mesmos, para que nós possamos estar preparados e que possamos morar com o Senhor na eternidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Queridos, você que está afastado, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, nesse momento, eu quero me reconciliar com o Senhor. Nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha alma. Se você fez isso, se você fez esta oração, se você se reconciliou com Cristo, esse é o primeiro passo. Você precisa dar continuidade, e a continuidade é no dia a dia. Você precisa deixar o Espírito Santo mudar a sua vida, transformar a sua vida. Não é homem que vai te mudar, não é pastor quem vai te mudar, não é a tua esposa, não é o teu esposo, mas é o Espírito Santo, se você der a liberdade para que ele possa transformar a sua vida, o seu caráter e possa transformar você. Se você precisar e quiser a nossa ajuda, você pode entrar em contato comigo, o número do meu telefone está neste canal. E se você conhece algum cristão que dê um bom testemunho, que seja exemplo, se encorte nele. Peça para ele ajuda, para que você possa se firmar na palavra. Conheça a Bíblia. Jesus disse em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29, vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, porque é ela que te transforma, é ela que te liberta, é ela que te leva para o céu, ela é o próprio Cristo. Então, firme-se com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.